Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim desenhar aqui a Myoji no Sketch, que é a minha personagem acho que mais conhecida aí por vocês. E eu queria estar falando um pouquinho então sobre ela. Seu nome é Myoji Natuko Soleheima, ela tem 16 anos e ela é uma garota tímida, gentil, mas que sofre bullying na escola. Até que um dia ela conhece um garoto que muda tudo isso. Ela quer ajudar o menino que a ajudou e essa decisão faz com que ela crie coragem e comece a confiar mais em suas capacidades. Afinal, ela não tem muito tempo para isso e ela precisa correr contra o tempo. Eu acho que não dá para falar muita coisa aqui sem ser spoiler quando se trata dela. Ela é conhecida na minha história como a garota dos olhos de sangue, mas os olhos dela nem sempre foram assim. Isso acontece após um evento traumático. Os olhos dela mudam e se ela já sofria bullying na escola, isso se torna pior. Mas a diferença agora é que as pessoas não chegam mais perto dela por ter medo e achar que serão amaldiçoados igual a ela. Até que um dia uma garota que é nova na escola se senta com ela. Ela não sente medo dos olhos da Myoji. O nome dessa garota é Meili. E apesar de eu amar a Myoji, gente, ela aparece bem pouco na história. Quem mais aparece mesmo é essa amiga de escola dela, a Meili, que é uma das minhas heroínas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a criação dela. De início, ela e o Daigo eram apenas figurantes, amigos de escola de um menino que a Yugi gostava. Na época, eu tava lendo, gente, o mangá do Evangelion. Inclusive, eu não recomendo, pois eu não gostei muito. Mas tem muitas pessoas, gente, que amam, mas amam esse anime e mangá, sério. E desde o início desse mangá, tinha uma garota chamada Rei, que era quieta, ela tinha olhos vermelhos, e ela ficava na dela. Ela era bem misteriosa, só que a turma judiava muito dela, e eu ficava chocada, sabe? Nossa, olha o jeito que tratam ela, né? E eu tinha um dozinho dela, e eu gostava tanto dessa personagem, e ela era tão misteriosa e eu queria entender ela melhor, sabe? Mas depois que eu descobri o que ela era, porque depois revela a história dela e o que ela era lá no Evangelho, gente, eu fiquei brava. E daí o Evangelho virou um anime ruim pra mim. Então, por favor, se você for assistir, não se apegue a Rei, porque depois você se decepciona. Então, quem se apegou a Rei se decepcionou depois. Mas graças a essa personagem, eu criei a Myoji, né? Antes ela tinha um cabelo bem curtinho, porque foi inspirado nessa personagem. Ela tinha olho vermelho, cabelo bem curtinho, bem parecido com o da Rei mesmo. Mas nessa época ela era só uma personagem bem figurante e sem importância na minha história. Antes eu criava, assim, gente, muitas histórias. Cada ideia que eu tinha virava uma história. Eu assistia um filme lá, tinha um vampiro, criava uma história para um vampiro. Eu assistia outra coisa e vinha outra ideia e já criava uma outra história. Então eu tinha muitas histórias na minha cabeça, e daí eu sempre estava desenhando a da Yugi, mas toda vez que eu assistia alguma coisa que me dava uma ideia, eu parava o da Yugi, começava a desenhar outra história. Daí eu enjoava dessa história, voltava pro da Yugi. Só que o da Yugi eu sempre continuei, então foi o único que eu cheguei a desenhar 33 volumes, e daí eu decidi que para não parar mais a história da Yugi, todas as ideias que eu tivesse, eu colocaria dentro da história da Yugi. Eu criaria um personagem que iria aparecer e ia ter aquela história, sabe? E a Myoji é uma dessas. Eu queria uma personagem que chorasse sangue. Mas como adicionar ela na história da Yugi? Foi aí que me veio a ideia da história. Eu resolvi usar o Daigo e a Myoji, que eram figurantes, pra compor ela. Só que eu mudei, gente, totalmente a aparência dos dois, sabe? Eu só peguei os nomes porque eu gostava dos nomes. A nova aparência da Myoji, que é essa que vocês conhecem, eu criei no meu aniversário quando eu estava no 2º ano do colegial. Eu sofria bullying nessa época, gente. Foi o meu pior ano na escola. E eu acabei então ligando a Myoji como uma garota que sofre bullying na escola. Eu achei até engraçado, gente, porque agora pensando bem, praticamente a parte da escola eu sou a Myoji e o Daigo. Eu sou igualzinho, porque eu sofria muito bullying na escola no 2º ano do colegial, mas era assim, de eu chegar, pedir pra minha mãe mudar eu de escola, né? Gente, como a gente é bobo quando a gente é mais jovem. Desculpa falar isso, mas é que assim, eu acho que eu vou até dar um conselho pra vocês, gente. Se vocês sofrem bullying na escola, se algo realmente incomoda vocês na escola, a melhor coisa que vocês fazem é pedir pro pai de vocês, pra vocês trocarem de escola. Eu acho que eu demorei muito mesmo, eu não tinha coragem de pedir pros meus pais pra me mudarem de escola. E eu só tive coragem, gente, porque naquele ano do 2º ano do colegial, eu ia fazer crisma na minha igreja e nós tínhamos que ir lá se confessar com o padre. Então marcaram uma data, eu fui lá me confessar com o padre e eu acabei contando tudo pra ele da minha escola. E daí o padre virou pra mim e falou: viu, peça pra sua mãe trocar você de escola, porque você tem perigo de ficar numa cama em depressão. E daí
eu fiquei assustada a hora que ele falou isso, sabe? E daí eu lembro que eu fui pra minha mãe, e daí eu falei pra minha mãe, mãe, eu quero trocar de escola, eu não tô bem lá e tal. Daí minha mãe não queria trocar. Daí eu falei pra ela que eu conversei com o padre e ele falou isso. E daí eu falei pra ela, você quer ver então sua filha numa cama em depressão ano que vem? Gente, eu fui bem chata, né? Mas tipo, isso fez a minha mãe mudar eu de escola. Então eu mudei de escola, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu mudei no último ano praticamente da escola. E daí quando eu entrei nessa escola nova, eu não conhecia ninguém, eu virei o Daigo, gente, sabe? O meu medo das pessoas me conhecerem e eu sofrer bullying de novo, então eu ignorei todo mundo. Eu lembro que eu levava vários mangás, na época meus amigos do curso de desenho, de anime, de mangá, né, eles me emprestavam, estavam me emprestando Yu Yu Hakusho, gente. Ai, eu nunca tinha lido o mangá completo, e daí meu amigo me emprestou e eu tava levando na escola pra ler. Então, tipo assim, os horários livres em que eu tinha, eu tava sempre com o mangá aberto, eu não falava com ninguém e eu só ficava lendo. Mas lógico que a gente fica ligado no que tá acontecendo na sala, coisa do tipo. Então eu acho que o Daigo nessa parte foi inspirado no fato de, tipo, não quero ninguém perto de mim aqui na escola, sabe? É muito engraçado. Mas sabe o que aconteceu? Que foi bem curioso. Praticamente os 3 alunos mais quietos da escola lá, da classe, como eu, vieram pedir pra ler também. Então eu achei tão legal porque eu tava lendo Yu Yu Hakusho. Você acha que eu não ia querer que essas pessoas conhecessem Yu Yu Hakusho, que era meu anime favorito? Então daí eu lembro que era muito engraçado porque eu levava os mangás, eu lia, daí eu ia passando pra eles e eles iam lendo também. E assim foi o ano inteiro. Daí eu lembro que eu levei Yu Yu, não lembro se eu levei Fruit Basket, mas eu acho que eu levei Fushigi Yugi. Daí tipo assim, tudo que eu ia lendo, eles iam lendo também, e eu achei legal, porque daí eu tinha alguém pra conversar sobre o mangá, porque eles ficavam curiosos, ai, diga que tem a continuação, sabe? E daí isso era a amizade que eu tive lá na época, e eu achei tão engraçado porque eu era quieta, eu realmente não falava com ninguém, mas as pessoas até que me ouviam naquela escola, porque teve uma época na escola que o vídeo é da Mioji e eu já tô contando a vida. Mas, gente, eu vou contar só isso que eu achei bem legal, porque é um conselho pra vocês, porque se vocês sofrem bullying, gente, na escola, se vocês não estão felizes na escola que vocês estão, muda de escola, sabe? Eu acho que é a melhor coisa que você faz. Eu falo isso porque eu fui professora, né, gente? Eu tive alunos que me contavam que sofriam bullying chorando na minha aula. E eu ficava, troca de escola. A melhor coisa que faz, as pessoas não têm coragem de falar pros pais pra trocar de escola. Eu também não tinha, se não fosse o padre na época, acho que eu não tinha pedido, né? Então deixa eu continuar de onde eu parei. Eu achei legal que, gente, naquela época, a nossa professora, eu não lembro qual matéria, pediu pra gente apresentar um teatro numa feira que ia ser de contos de fada. E pra nós caiu a Bela Adormecida, né? Daí veio a turma perguntar pra mim se eu não sabia uma história, já que eu leio um monte. Se eu não sabia uma história legal da Bela Adormecida pra fazer e tal. E daí eu lembrei, gente, que na Sakura Card Captor eles apresentam um teatro da Bela Adormecida. E daí sabe o que eu fiz? Eu fui lá no episódio da Sakura Card Captor assistir anotando todas as falas. E a gente apresentou o mesmo teatro. Eu falei pra eles, eu peguei de um anime esse teatro, mas a gente pode fazer ele. Daí todo mundo topou, e você acredita que a gente apresentou o teatro? E eu fiquei tão feliz, sabe? Eu não quis me envolver com ninguém, eu realmente fiquei só nos mangás, mas eu fiquei muito feliz de ver todo mundo interpretando e confiando, assim, nas minhas ideias ali na escola, né? Inclusive, gente, eu quase tive um sonho realizado, porque no último ano tem aquela camiseta com os desenhos, né? E daí a turma falou, viu, Mônica, você desenha, não desenha? Daí eu falei, desenho. Puxa, você não quer dar sua pasta pra gente escolher um desenho pra pôr na camiseta? Daí eu fiquei, mas um desenho aleatório meu na camiseta, sabe? Tipo assim, sabe? E daí rodou, gente, a minha pasta na sala de aula nesse dia. E tipo, eles viram um Riei. Eles não conheciam o Riei, mas eles adoraram o Riei. Vocês acreditam nisso? Que todo mundo da sala decidiu que o Riei ia ficar na nossa camiseta? Eu falei, meu Deus, uma camiseta do Riei, do Yu Yu Hakusho. Gente, nessa época não existia assim lugares pra gente comprar camiseta de anime ou internet como é hoje em dia. Então eu falei, uau, vou ter uma camiseta do Riei, sabe? Ainda com o meu desenho. E daí, o que aconteceu? A diretora viu a espada na mão do Riei e falou, não, de jeito nenhum, violência, não sei o que, sabe? E acabamos não tendo. Mas eu lembro que eu fiquei bem animadinha na época. Mas eu queria contar isso pra vocês, gente, porque é isso, é um conselho pra vida de vocês, sabe? Mudança, a melhor coisa é mudança. Então, se você tá sofrendo bullying, tem alguma coisa te incomodando, muda de escola, você vai conhecer pessoas novas. Apesar que eu, como eu falei pra vocês, fiquei bem fechada, mas mesmo assim as pessoas vieram até mim, sabe?
Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que o meu conselho também sirva aí, talvez, pra alguém que tá assistindo, né? E é isso, gente. É uma personagem que eu tenho muito carinho. Eu amo muito ela. Se vocês gostaram, fala pra mim, gente, qual dos rostinhos vocês mais gostaram aqui embaixo nos comentários, que eu adoraria saber. Apesar dela tá tristinha, eu adorei esse rostinho dela aí em cima. Meio tristinha, assim, o maiorzinho, sabe? Já com os olhos vermelhos. Que não dá pra ver que é vermelho, mas são... Eu fiz metade aí da página, ela felizinha, ela antes do acontecimento trágico e depois do acontecimento trágico, tá? Então é isso, gente, eu tenho um carinho muito grande por ela. A história dela, do passado dela, de como ela conseguiu esses olhos, eu desenhei há muito tempo atrás. Tem pra leitura lá no blog, então se você não leu e quiser conhecer a história dela, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições do vídeo o link do blog que você consegue ter acesso e ler lá. Eu tive que censurar algumas partes que tinham muito sangue, então por causa de aviso do Google, né? Ele falou que era pra tirar se não censurasse, então eu censurei. Mas você consegue ver as imagens num vídeo que eu fiz um videoclipe da minha historinha, né, com as cenas do mangá. Então eu vou deixar aqui embaixo também o videoclipe, daí você assiste lá pra ver as cenas, mas não assiste antes de ler, senão você leva spoiler, ok? Ou se quiser assistir antes, pra você ver mais ou menos a ideia de como é a história, daí se interessar, né? Também é uma boa ideia. Bom, pessoal, é isso. Então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei para ajudar o canal. Deixe seu comentário aí embaixo, porque eu adoro ler os comentários de vocês e eu leio todos. E assim também vocês ajudam bastante no engajamento aqui do canal e me ajuda muito. Tá certo? E é isso. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!